Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. É, Que bom estarmos aqui novamente para mais uma aprendizagem, né? E eu quero convidar vocês antes de iniciarmos a nossa aula, a agradecermos ao Papai do Céu, né? Pela dádiva da vida, por Ele nos conceder saúde e por nós estarmos aqui juntos nesses momentos aqui de aprendizagem, né? De conhecimento. Então feche seus olhos aí e vamos agradecer ao Papai do Céu. Querido Deus, gratos somos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Nós queremos te pedir a tua presença e a tua companhia no decorrer desta aula. Colocamos a cada aluno e as suas famílias aqui representadas em tuas mãos. Que o Senhor venha ser com cada um deles, nos ajuda, nos dê força diante dessas circunstâncias na qual estamos passando e que brevemente, Senhor, nós estaremos juntos na escola para darmos continuidade aos nossos estudos. Entregamos em tuas mãos esses dias, são bênçãos que te peço por Jesus. Amém. Muito bem. Bom, como vocês estão vendo aqui, hoje nós vamos estudar no capítulo 8, exatamente. Então, pegue seu livro, tá bom? Pegue seu livro, abra no capítulo 8, tá certo? Página 78 e 79 aí, vamos conversar um pouquinho, né? Quando a democracia ela é deixada de lado, o que acontece, né? Aí vira o regime autoritário, né? É isso que nós vamos ver aqui, tá bom? Então, vem comigo aqui, tá bom? Bom, no livro de vocês tem essa charge, né? Essa tirinha na página 78. Vamos ler juntos? Tá dizendo assim: as dificuldades se multiplicam quando estamos divididos. E somando que fazemos a diferença. Então, vamos ver aqui, vamos relacionar essa ideia central da tirinha, dessa tirinha aqui, que nós vimos no outro slide, ao conceito de democracia apresentado no bimestre anterior. Lembram que nós estudamos no bimestre anterior como é que é o regime democrático, como é que funciona, né, o regime democrático. E nós vimos aí que nos países democráticos os cidadãos eles participam do governo, né? E eles debatem livremente leis e projetos capazes de tornar melhor a convivência social. Foi isso? E o princípio central da democracia é o de que todos são iguais perante as leis e, portanto, podem participar ativamente das decisões políticas. Não foi isso? Então, defender a democracia requer pôr de lado interesses particulares, deixar, de olhar para o próprio umbigo e afirmar o que é benéfico para a maioria. Então, no governo democrático, o governo precisa ver aí a melhoria, para o povo. Ele não pode pensar em si mesmo, e nem tomar decisões sozinhos. Então, vamos trocar algumas ideias. Mas e quando a democracia é deixada de lado? Quando isso é deixado de lado? Quando acontece isso? Como um governo antidemocrático costuma ser e agir? Vamos pensar, Quando os governantes eles tomam decisões importantes sem considerar as necessidades e anseios dos cidadãos, quais as consequências disso para o povo? O que vocês me dizem? Bom, nós sabemos aí que em relação à primeira pergunta,
tá bom? Vamos chegar à conclusão, né? Quando um governo antidemocrático costuma ser e agir? A gente sabe que onde não há democracia, geralmente um partido ele é um partido ditador, né? Ou seja, os governantes eles governam sozinhos e sem consultar a população. Então, eles nem se importam com o que ela quer ou precisa, certo? Então, esse é um governo antidemocrático, tá bom? E quando os governantes eles tomam decisões importantes sem considerar a necessidade e anseios dos cidadãos, né? Quais as consequências disso para o povo? A gente sabe que a falta da participação dos cidadãos nas decisões políticas, eles podem gerar insatisfação, né? Pode gerar conflitos, eles podem gerar revolta e muitos outros problemas aí, né, para a população. Então, crianças, a ausência da democracia, ela dificulta aí o debate e a alternância de diferentes grupos aí e partidos, certo? Então, além disso, favorece aí o abuso de poder, pois a elite política geralmente não trabalha para favorecer a maioria da população. Então, essa aí é um governo antidemocrático, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui, tá certo? Vamos prosseguir aqui com esses regimes aí autoritários. Onde não há democracia, geralmente é um partido, um ditador, né? Como eu falei para vocês agora há pouco. Então, bom, então vamos falar aqui dos regimes autoritários, tá certo? Após a Revolução Francesa, em 1789, mesmo com o surgimento dos governos republicanos e democráticos, vários países tiveram governos não democráticos. Esses governos foram denominados autoritários ou ditatoriais. A seguir, veremos alguns exemplos, certo? Aqui, sobre a seguir, nós veremos alguns exemplos de governos que na Europa, da primeira metade do século XX, forma chamados de fascistas ou totalitários, ok? Então, vamos ver aqui. No século XVIII, em 1789, houve a Revolução Francesa, tá bom? E aí nós passamos aqui para o século XX, tá? Que foi o surgimento do regime autoritário na França, que foi o fascismo, ok? E o nazismo também, tá? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, isso que nós vamos estudar aqui. Vamos continuar. Vem comigo aí. Tá certo? Então, o fascismo é um regime político autoritário que ele concentra, né, o poder e as decisões nas mãos do líder do governo. Então, surgiu na Itália em 1922, liderado por Benedito Mussolini, e se desenvolveu em outros países da Europa, como a Alemanha, Espanha e Portugal, lá pelas décadas de 1930 e 1940. Em Portugal, permaneceu até 1968 e na Espanha até 1976, certo?
Bom, o líder, ele é venerado, tá bom? No regime autoritário, o líder, ele é venerado. O que é venerado? Ele é carismático, alguém que cativa a população com a sua simpatia e com os discursos que apelam fortemente para as emoções. Então, ele também tem um domínio da mídia. Não havia liberdade de imprensa, tá certo? No período autoritário. Isso também nós vimos lá quando nós estudamos no segundo bimestre. Nós vimos aí vagamente um pouquinho, né? E o governo controlava os principais meios de comunicação, certo? E havia uma fiscalização e censura. Ou seja, nessa época do governo aí autoritário, a imprensa ela não podia divulgar nada que não fosse autorizado, que fosse passado pelo governo, tá certo? Então, eles não poderiam publicar nada sem autorização do governo. Nacionalismo e símbolo pátrio. As pessoas elas eram incentivadas a se unir em torno de um sentimento de valorização da nação. Então, bandeiras, músicas, slogans e símbolos nacionalistas eram propagandas nas ruas, nas escolas e nos meios de comunicação, certo? Então, a presença também de militar. Os militares eles estavam sempre presentes para garantir a segurança nacional, podendo agir prontamente contra qualquer ameaça externa ou interna. Eles investiam muito em equipamentos de guerra também, tá? E a violação do direito à vida e à liberdade, os indivíduos, eles classificados como inimigos da nação, eles podiam ter seus bens até confiscados e eles eram punidos com prisão ou morte. Praticavam também o racismo e a discriminação contra vários grupos, como judeus, negros, ciganos, deficientes físicos e etc. Bom, vamos ver aqui o autoritarismo, né? Autoritário versus autoridade. Vamos ver qual é a diferença. Autoritário versus autoridade. Existe uma grande diferença. Vamos aprender aqui qual é? O autoritário é que se pode referir à autoridade, certo? Que se baseia na autoridade, que utiliza a imposição e o poder para governar, como presidente autoritário, ok? Autoridade, ele é um direito que determina o poder para ordenar, ok? Então, ele é um poder exercido para fazer com que alguém obedeça. E o organismo que possui esse poder. Então, tem muita diferença aí, né? Entre autoritário e autoridade. Ok? Bom, o autoritário, como eu falei para vocês, né? Ele vem do autoritarismo, tá certo? Ele é o poder imposto, tá certo? Sem que haja diálogo com a sociedade. O seu poder é autoridade. Eles são impostos, as pessoas agem motivados pelo medo, censura e ameaças, tá certo? Então, tanto na Itália como na Alemanha, havia estratégias de controle e manipulação aí da violência, né, da sociedade em favor da submissão dos cidadãos ao governo. Então, as pessoas ali tinham que obedecer e fazer somente o que o governo determinasse, o governo falasse, né? E eles viviam sobre ameaças ali, sobre medo, tá certo? E o governo tem aquele total controle, né? Ele manipula aí para fazer somente o que ele quer, tá certo? Agora, a autoridade.
por sua vez, tem a ver com admiração, com respeito pelo seu líder, não somente como obediência e submissão. Um bom líder, ele representa a sua autoridade, ouvindo conhecimento, partilhando os desafios e necessidades com seus liderados, tá bom? Então, um bom exemplo de alguém que exerceu sua autoridade como submissão e obediência voluntária, nós não temos outro exemplo maior disso do que Jesus. Exatamente. Pois a motivação que os impulsionava era sempre o amor. Então, esse é o nosso maior exemplo de autoridade. Tá bom? Então, vamos lá. Na página 79, vamos investigar aí. Pessoas que representam autoridade, tá bom? Os países ou cuidadores, os professores, diretores, representantes das turmas, os líderes religiosos, os juízes, os líderes políticos, prefeitos, governadores, presidentes e etc., né? Deputado, vereador e assim por diante, tá bom? Então, esses são alguns exemplos aí de pessoas que representam uma autoridade. Tudo bem? Então, prosseguindo, vamos parar um pouquinho para pensar. Tá? Coloque as lideranças humanas à prova tomando como referência as características de líder maior. Jesus, que ofereceu autoridade sem ser autoritário. Dentre as lições que o mestre ensinou aos que exercem autoridade, destaca-se a da submissão voluntária de seus seguidores, cuja obediência e atenção eram motivadas pelo amor, respeito e admiração, e também por compreenderem esse relacionamento, né, suas orientações. O bom líder ou governante, ele precisa respeitar seus liderados, tá certo? E também ele precisa ouvi-los, precisa conhecê-los, andar com eles e partilhar de seus desafios e necessidades, a fim de poder auxiliá-los, né? E ganhar sua confiança também. Então, no fundamento de qualquer governo ou organização social de sucesso, é possível encontrar esses princípios de liderança e autoridade sendo praticados, ok? Então, o líder, né? O bom líder, ele precisa aí ouvir os seus liderados, ele precisa conhecer seus liderados, saber as suas necessidades, né? Para assim poder atendê-los, ok? Então, esse é um bom exemplo que nós temos disso aí, é o Mestre Jesus, né? Ele foi o maior exemplo de liderança, porque ele sempre esteve ali com todo mundo, atendendo, conhecendo as necessidades de todos. E todos aqueles necessitados que precisavam, né, de um auxílio, Jesus ali, ele ajudava, ele sempre estava ali pronto a ajudar e resolver ali qualquer situação difícil, certo? Então, crianças, nós iniciamos o nosso conteúdo de história, né, sobre o governo aí, nós vamos estudar aí sobre o governo autoritário, né, sobre o período aí nazista. Então, nós iniciamos aí esse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar aí nesses acontecimentos no período aí que o governo era autoritário, tá certo? Então, um beijão, tá bom? Um beijão aí a todos, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!